Olá, eu sou a Gabriela Grepe, arquiteta, especialista em marcenaria, em arquitetura de interiores, e essas lives elas têm o intuito de compartilhar o meu conhecimento, um conhecimento que eu desenvolvi durante 20 anos de profissão. Então, hoje o tema são elementos da marcenaria. O que são esses elementos, um pouco de não só os elementos, mas o vocabulário, né? Os termos técnicos que a gente usa e que você vai ouvir muito e que você vai poder com eles conversar com o marceneiro, desenvolver uma marcenaria, porque não se engana, se você não souber isso, você não desenvolve um bom projeto. Não sabe. Se você só sabe o que é o bonitinho, você vai fazer uma marcenaria que não vai ser executável, que não é viável e que vai te dar muito mais dor de cabeça com o seu cliente, com o produtor final e você não vai ganhar o mercado com relação a isso. Então a gente precisa aprender essa base técnica, o básico, e aí você pode utilizar da sua criatividade ao máximo, da melhor forma que você quiser. Tá, gente? Então, antes da gente começar o conteúdo, eu quero só falar uma coisa. O intuito dessas lives não é que vocês desenvolvam projetos como o meu escritório desenvolve, de forma alguma. Eu só estou compartilhando algo que eu sei, que eu tive dificuldade em achar em livros, em literatura, em cursos. A minha faculdade não disponibilizou uma cadeira com essa matéria, então eu aprendi na raça, no erro e na tentativa. Então, não é o intuito que vocês produzam como eu produzo, como a Gabriela produz. Não, é que vocês tenham a técnica para produzir da forma que vocês quiserem. É só esclarecer, porque a base técnica ela é igual para todo mundo. Mas com a técnica, cada um desenvolve de acordo com a sua criatividade, de acordo com a necessidade de cada projeto e de acordo com a vontade que quer. Tem esse intuito. Tá? Esclarecer, desmistificar, tirar um véu que tem sobre o projeto de marcenaria e que a gente não consegue achar em literaturas, é difícil mesmo. Mas então vamos lá. A gente vai falar dos elementos. São 8 elementos básicos, coisas bem simples que a gente precisa entender. A primeira coisa de tudo é sobre o material que a gente está trabalhando, que é o MDF. O MDF, que é o comumente, né, viralizou, tipo assim, ele é o que a gente base, não se faz mais marcenaria maciça. Já se fez, hoje não se faz mais, usa MDF por conta de leveza, praticidade e vários outros fatores. Então a gente precisa saber que o MDF ele tem um tamanho. E eles vão vendidos em placas, e as placas geralmente são entre 1,80 m e 2,75 m. Por que eu preciso saber disso? Porque você está projetando marcenarias que podem ser muito maiores do que isso. Se você projetar um banheiro, obviamente você não vai ter, a não ser que você tenha um banheiro muito grande, né, que a bancada seja de mais de 2 metros, só aí você quase que tem a placa inteira. E aí com os desenhos, que é porta, gaveta, um espaço vazado, um elemento vazado, você não consegue usar uma placa inteira e sair recortando e encaixar. Então, a gente precisa entender que em alguns momentos vão existir emendas. E isso é muito mais nítido quando você faz um painel grande. Por exemplo, ó, atrás de mim tem um painel de madeira. Ele tem aqui em cima, porque tá longe, né, pra eu ver, mas tem um mais baixinho que não dá pra ver. Aqui eu tenho um aponto que é a emenda. E essas emendas, elas são necessárias por conta do tamanho do painel. Não tem um painel desse tamanho. Então, a gente precisa entender isso para poder saber planejar. Fora o tamanho, a gente tem as espessuras. Nós temos espessuras de 3 milímetros, 6 milímetros, 15, 18, 25 e até 30, tá? Tem um pedacinho aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é a espessura, isso aqui, tá vendo? É a espessura do MDF. Então, isso daí vai dizer aonde você pode aplicar, como é que você pode construir, como é que você vai criar em cima disso, tá? Isso é um ponto que você precisa entender das possibilidades para saber como você vai projetar. Ponto 2. O que é um montante? Gente, montante é a estrutura do seu armário. O montante é o que faz ele ficar em pé, o montante é o que faz você prender as dobradiças, o montante é aquilo que fica de fundo, que quando
você abre a gaveta ou abre a porta, é aquilo que fica aparente. Então, esse montante, ele é a base que sempre vai existir, tá? Sempre vai existir. Nos planejados, eles falam que é caixaria. Eu utilizo como montante. Eu aprendi com esse termo e eu continuo usando esse termo para mim. Ele é muito básico, né? E é a parte que a gente deixa ela fixa, tá? E ela é construída com isso aqui, ó, com MDF. Tudo é construído com MDF, tá, gente? Não se enganem. Esse daqui é até um MDF sem acabamento. Ops, esse aqui. Esse aqui é o verde. Bom, tendo esse MDF, a gente tem que entender que, você viu, esse MDF a gente tem uma espessura. E a gente sabe que existem larguras, né, de estrutura onde a gente fixa a porta, que elas são larguinhas, muito mais largas do que isso daqui. Então, entenda que é uma construção. A gente usa isso daqui e constrói do tamanho que eu quiser. E isso vai depender de acordo com o design que você está criando, com a proposta do seu projeto. Mas você tem que entender que o seu design ele vai ser viabilizado utilizando isso aqui, tá? Então, parece complicado o que eu tô falando, mas não é. A gente precisa entender isso para chegar lá na frente, fazer aquela marcenaria maravilhosa que a gente vê na Casa Cor, na mostra de decoração, na casa do vizinho e que a gente tanto sonha, né? Então, isso é um fato. Aí, terceiro ponto, fita de bordo. Fita de bordo é isso aqui, ó. Vou pegar meu mostruário. É isso aqui. Isso aqui é uma fita de bordo. É uma fita de PVC fininha, tá vendo? Ela é bem fininha. Vou pegar uma de madeira que fica mais fácil de enxergar, né? Essa, tá vendo? Ela é de madeira, de PVC. E aonde que a gente usa isso aqui? A gente usa para esconder essa lateral aqui, ó. A fita de bordo é o que a gente fala que fita o armário. É colado, tá? O marceneiro vem, cola aqui e corta, né? Essa parte que fica a mais. E ele vem com esse acabamento de acordo com o acabamento dos MDFs. Hoje os MDFs, eles têm muito acabamento, já vem laminado, para baratear o custo, para facilitar, né? Nem todo mundo usa lâminas de madeira. E cada fabricante de MDF, ele vai produzir o seu MDF com a sua lâmina e a fita de borda correspondente, para que elas possam casar e para que na hora que você olhe o seu móvel assim, você ache que é uma marcenaria maciça. Por isso a ideia parece que é tudo maciço, mas não é. É isso aqui, ó, que dá acabamento. E isso aqui é colado, vende em várias espessuras, tá? E todo fabricante tem o seu. Então, quando a gente fala fitar os lados, as bordas do MDF, é isso aqui. É passar isso aqui nas laterais que esconder a espessura do MDF. E isso daqui, gente, fitar também dá uma segurança, porque evita de umidade entrar nesse miolo. Porque se a umidade entra nesse miolinho aqui, é isso que faz o MDF inchar e estragar mais rapidamente a sua marcenaria. Então, isso é uma questão de segurança também. Quarto ponto, a gente tem lâminas de madeira. Existem algumas marcenarias aqui no nosso estado, a gente tem umas marcenarias muito tradicionais que ainda trabalham com lâminas de madeira. Você pega um MDF cru, esse daqui é o cru, sem lâmina nenhuma, e a gente tem umas faixas, são lâminas, é igual uma casquinha, assim, igual um carpaccciozinho, sabe, de madeira, que são de madeira mesmo. E elas são vendidas em faixas de 20 centímetros por uns 2 metros, alguma coisa assim. Eu não sei não me recordo agora exatamente o tamanho. E elas são prensadas, aí essas fitas, essas faixas, elas são prensadas sobre o MDF, emendadas lado a lado, e depois de coladas, prensadas e então envernizadas. E aí elas ficam com um acabamento assim, final. Então isso é também, nesse caso, quando você usa lâmina, você não precisa da fita de bordo, porque a própria lâmina faz o papel da fita de bordo. Então você garante a fidelidade do material, tanto na superfície quanto no topo, e então você consegue desenvolver isso de forma muito prática. E aí a gente tem o roda-teto.
A gente tem dentro da marcenaria, a gente tem um roda-teto e que seria esse roda-teto? Sabe aquele pedaço do armário que encosta lá no forro? Então, isso é um roda-teto. Roda-teto, ele pode ser fininho? Pode. Pode ser largo? Pode. Quem que define? Quem está projetando. Mas uma dica que eu dou é que não faça ele muito fininho ou muito encostado. Por quê? Os forros têm desnível. É muito difícil achar um forro que seja 100% retinho, no esquadro. Seu gesseiro, pintor, tem que estar todo mundo muito bem para que saia perfeito. E se você não tiver isso bem certinho, você vai perceber isso na marcenaria e vai parecer que a sua marcenaria é torta. Então, o roda-teto, na verdade, ele tem uma dupla função. Ele, obviamente, é onde você encosta as portas, né? E ele vai ser o acabamento dessa marcenaria. É onde a sua porta bate. Porque pensa assim, gente, bate aqui. E aí a sua porta, ela faz isso e ela abre. Se você encostar ela no forro, se o seu forro é assim, olha isso. Você arranha a sua porta no forro. Quer dizer, arranha o forro, né? Com a porta. E não consegue abrir. O funcionamento não existe se você não fizer isso. É necessário que tenha esse distanciamento, essa distância entre as partes para que você consiga, né, ter um bom funcionamento. E o acabamento fica mais, vamos dizer assim, mais bem feito, né? Mais acabado, rico, pensado, elaborado. E ele pode ser tanto simples quanto bem elaborado. Aí depende do design, que aí é o design a gente vai falar em outro momento, tá? Agora a gente tá falando apenas daqueles pontos que são chaves. Então eu falei do MDF, que é o material mais utilizado pra gente ultimamente na construção de marcenarias, de móveis, de peças, e que a gente precisa ter a noção do tamanho dessa placa, né? Eles são vendidos em placas que podem ser, geralmente é entre 1,80 m e 2,70 m o tamanho da placa, e tem espessuras entre 3 milímetros até 25 milímetros. E cada uma dessas espessuras, ela é recomendada para um tipo de uso. Então, a cada tipo de projeto que você vai fazer, você vai especificar uma espessura que vai se adequar melhor, seja em questão de resistência, seja em questão de estrutura, né, da rigidez, da estabilidade, ou por conta também de não empenar. No caso de portas, tem toda uma maneira da gente raciocinar sobre isso. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de vocabulário, que é o que a gente chama de montantes. Que são esses montantes da marcenaria? Que é a estrutura da marcenaria. É aquela lateral fixa que fica entre as portas, entre as gavetas, que faz o fundo, que faz o forro. Isso é um montante de marcenaria. Essas partes, elas são construídas, né? A gente precisa entender que hoje não existe nada maciço nessa construção. Ela é nesses armários, ela é uma construção. Então, se eu quero uma peça mais larga, eu vou construir ela com 2 ou 3 peças de MDF cortadas e etc. Então, isso é o montante. Posso fazer o que eu quiser. Quer dizer, entre aspas, né, gente? MDF não é muito maleável. Então, se você não tiver um maquinário que seja muito bom e um produto que aceite uma leve envergadura, você não consegue fazer curva, tá? Mas isso é um tempo depois que eu explicarei isso para vocês. E o ponto 3 que eu expliquei é o que é uma fita de bordo, que é uma fita de PVC que a gente usa para dar acabamento na espessura do MDF. O ponto 4 é a questão das lâminas de madeira, que existem ainda algumas marcenarias que podem, e se você quiser, for da sua vontade, fabricar móveis com lâminas de madeira, ao invés do MDF já laminado, tá? Então, isso pode acontecer. É um processo diferente de produção, mas é totalmente viável e é lindíssimo, tá?
E o quinto ponto que eu falei de um roda-tela, que é aquele acabamento próximo ao forro, que é sempre necessário para a gente corrigir qualquer irregularidade que tenha no forro e para garantir que a porta consiga abrir sem que a gente danifique, sem que ela arranhe o teto, sem que danifique, para que ela seja de forma, né, fácil essa abertura. Então, sim, a gente tem o rodapé da nossa casa, a marcenaria também tem um rodapé. Então, o rodapé, ele serve para afastar em alguns momentos, quando o seu armário for apoiado sobre o chão, você pode fazer marcenaria e um rodapé em marcenaria. Alguns casos, não usamos o armário apoiado sobre o chão, ele é suspenso, então aí não existe o rodapé, é direto no montante. Mas quando você tem um armário, geralmente são armários de quartos, loceiros, né, que são em áreas secas, que não tem área úmida, locais que você não tenha, que a pessoa não jogue água, né, para limpar, a gente apoia sobre o chão ou em situações que a gente não pode fixar na parede. Então, porque em muitos casos os armários eles são fixados na parede para dar estabilidade, obviamente, né? E quando você não consegue apoiá-los na parede, a gente precisa que eles tenham uma base e aí a gente tem que fazer um rodapé. E aí esse rodapé, ele obviamente ele é mais espesso. Muitas vezes ele é espesso nessa altura. Se o seu rodapé, vai depender do seu design. Se o rodapé da tua casa tem 8, você quiser que ele acompanhe, então ele vai ter 8. Se você quer que ele seja maior, não tem rodapé nenhum, ele é uma peça solta que não tá do lado de rodapé nenhum, se você quiser que ele tenha 20, ele vai ter 20. Então aí é a sua criatividade que diz. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que de frente você vai olhar isso. Mas se você olhar de lado ou de costas, né? Essa aqui sendo a frente do seu rodapé, aqui é o fundo do seu armário. E entre o meio fica, entre o piso e esse fundo fica oco. Então isso é construir. Isso é construir algumas peças. Mas de quem olha de fora e só vê essa espessura, jura que é uma peça maciça. E não é. Por trás dele, ele tem espaços, né? É só uma estrutura, uma grade, aí depende do tamanho, da forma, do que ele precisa, do peso que ele vai precisar aguentar, da estabilidade. Então, são vários fatores, tá, gente, que definem como que é a estrutura por dentro que você vai precisar. Basicamente, a gente precisa indicar para o marceneiro como eu quero que ele se apresente por fora. Esse é o nosso papel. A gente projeta como eu quero por fora, só que para que eu faça um projeto que seja executável, eu preciso entender como que ele é feito por dentro. E por isso a gente precisa conhecer esses itens. Eu preciso entender que não existem peças maciças, eu preciso entender que a gente constrói as espessuras, né? O MDF, não existe um MDF de 10 centímetros. Ele é menor, então eu corto, eu faço uma lâmina, eu construo a face dele de 10 centímetros. É assim que a gente constrói a marcenaria. Porque o nosso projeto, ele vai lidar com a face externa, o que eu tô vendo por fora. Por exemplo, como eu dei exemplo, esse painel de MDF, eu tô vendo só ele por fora, ele parece que é um painel inteiriço, mas por trás dele, ele tem uma estrutura para dar base, para ele ficar em pé, né? Nesse caso, ele é um painel de piso até o teto, então ele tem uma estrutura de base onde eu fixo ele e nas laterais. Porque não é só a base e o teto que sustenta ele. Porque se eu encostar, ele pode ficar instável e vir a quebrar, cair, machucar. Então, tem toda vamos dizer assim, uma engenharia por dentro que a gente precisa entender. Então, esses elementos, eles são peças fundamentais para que a gente possa fazer, projetar e desenvolver uma boa marcenaria. E não pense que sem conhecer isso você vai projetar de forma adequada. Não vai. Porque você vai cair na limitação e várias coisas não vão ser executadas e aí a proposta que você imagina, ela vai ter que ser alterada e aí é uma bola de neve, ok? Então, o rodapé é mais ou menos isso, né? Falamos do rodapé. Agora a gente vai falar um termo que a gente usa muito, que é o beat, né? Marceneiro adora um beat. Tudo que a gente fala, não sei o que, ele vai dizer, não, bota um beat, faz um beat.
E aí você acha, eu falei assim, o que que é o bendito do bit, né? O bit, gente, nada mais é, vê se vocês conseguem enxergar, que aqui eu tenho uma cavinha, aqui, nessa minha marcenaria eu tenho outra aqui e outra aqui. O bit nada mais é do que eu criar isso aqui, ó. Desnível de peças. Que na verdade ficaria assim, né? Tá vendo? Entre essas peças e essa eu tenho um desnível. Isso é um bit. Por que que eu preciso desse bit? O que que esse bit me ajuda? Na verdade, ele te ajuda muito. Ele te ajuda muito porque lembra quando eu falei lá atrás que o MDF tem a placa do MDF, ela tem 1,80 m por 2,75 m? Então, aí pensa que nós vamos construir um painel de 4 metros. 4 metros de extensão, uma placa não vai caber inteira. Ele tem 4 metros de extensão e de repente eu tenho, sei lá, 1,80 m de altura, né? Então eu tenho uma face de 2 metros, 2 por 4, vou fazer conta inteira, 2 por 4. A placa não vai me atender. Então, em algum momento, o MDF vai precisar ser emendado. E aí, esse bit, ele resolve muitas vezes isso. Ele é uma ferramenta, se o seu painel precisar ser inteiriço, liso, existem outras soluções que a gente pode dar. Mas, se você quiser que ele seja em MDF apenas e não vai ter uma pintura ou uma outra situação, você vai precisar usar desse recurso. Então, a gente saber que ele existe, que ele é uma possibilidade para ser utilizada, nos ajuda na hora de projetar. Então, para projetar, eu sei que eu tenho que existe um tal de bit, que é o que eu posso usar, um dos recursos, não é o único, que eu posso utilizar para disfarçar a emenda das placas de MDF nos comprimentos, né, dependendo da extensão do meu móvel, da minha marcenaria. Então, existem uma infinidade de soluções para esse caso, tá? Mas o bit é uma delas, é a mais usual, é a mais comum, é a mais barata, a mais fácil do seu marceneiro fazer. Mas aí, cada caso é um caso. A gente precisa apenas saber que ela existe, tá? E aí, a gente tem um outro termo que a gente usa muito, que a gente chama de chassi. Então, o chassi nada mais é do que uma base, é uma estrutura. Sabe chassi de carro? Chassi de carro é a estrutura do carro que as montadoras colocam toda aquela lataria, todos os incrementos e que vai vendendo. O chassi é o mesmo e você consegue fazer umas 20 modelos sobre aquilo dali e vai mudando. Então, o chassi basicamente funciona sobre isso. Muitas vezes a gente vai desenvolver um tipo de painel ou muito utilizado em banheiro, né, pra gente fixar espelho nas bancadas. A gente utiliza, ao invés de você colar o espelho diretamente na parede, você faz um chassi. Você consegue fazer um chassi inclinado, maior, colocar iluminação. Então, o chassi nada mais é do que uma estrutura para a gente poder desenvolver o que a gente quer, apresentar alguma solução, tá? Então, assim, esses 8 pontos que eu listei, né? O tamanho do MDF, montante, rodapé, roda-teto, bit, lâmina, né? Lâminas de marcenaria, pulei um aqui, fita de bordo, e o chassi, eles basicamente são termos e são pontos que você vai sempre desenhar, que você vai sempre falar, que você vai sempre discutir com o seu marceneiro, que você vai sempre requisitar para que seja feito dessa forma, tá? Então, esses são alguns pontos, tá? E aí, se eu sei isso, eu desenvolvo qualquer coisa. Porque, como eu disse, se você não sabe a técnica de como que o seu marceneiro produz o que você está desenhando, você corre um grande risco de desenhar errado. Você não está dando informação para ele capaz dele executar aquilo que você está projetando. E muitas vezes a gente imagina, eu quero um móvel lindo, mas eu não quero que apareça o montante, eu quero que o montante fique invisível, eu não quero que o rodapé apareça, eu quero que pareça uma placa inteira, eu quero um painel que é uma placa inteira, maravilhosa. Só que eu sei que
que o MDF, a placa tem limitação, então ele não vai ter uma placa inteira de 3 metros de altura. Então, mas eu quero o painel sem emenda. Então você vai criar algo com essas ferramentas que te possibilite aparentemente não ter emenda e colocar um montante invisível, em colocar uma dobradiça e não colocar um puxador. E aí são uma infinidade de decisões que vão levar o seu projeto a ter o resultado final daquilo que está na tua cabeça. Mas se você não sabe como resolver, você provavelmente vai fazer errado e não vai chegar no resultado que você quer. Eu vou virar a câmera, porque eu deixei aberto aqui um caderno de entrega de marcenaria, para você ver como que a gente coloca no projeto para explicar para o marceneiro o que a gente quer. A gente não espera que ele adivinhe. Ele não tá na nossa cabeça. Então, tudo que eu quero, eu coloco em desenho para que ele entenda. E aí eu vou mostrar para vocês o que é esse detalhe do montante, do roda-teto, que eu acabei de falar. Aqui. Então, tá. Gente, essa aqui é a tela do meu computador, tá? Então, eu vou tentar dar uma ampliada. Peraí, deixa eu melhorar aqui para vocês. Isso aqui, tá, peraí. Isso aqui é o que eu entrego, tá? Uma prancha do que eu entrego. Isso é uma marcenaria de 1/4, tá vendo? Aqui é o armário, o corte e tal. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o forro, tá vendo? Forro de gesso, um montante externo, que ele tá coladinho aqui no teto, e um montante interno, porque nesse caso eu tinha uma necessidade que eu não queria que a porta batesse aqui, né? Eu queria um acabamento melhor. Mas eu explico, tá vendo? Aqui é oco. Isso daqui, ele tem 2 centímetros, geralmente, que é a espessura, né? 20 milímetros, que é a espessura do montante. Esse aqui é um detalhe de rodapé, tá vendo? Apoiado no piso, eu tenho só a frente aqui. E aqui é o fundo do armário e a porta que encosta aqui. Então, é assim que a gente vai construindo, né? No caso, o detalhe deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês, para facilitar. Gente, aqui. Tá vendo? Esse é o detalhe desse acabamento aqui em cima. Então, eu tenho que mostrar como eu quero. Aqui já é um detalhe do acabamento dessa parte aqui, ó. Aonde eu tenho o tampo, aqui é uma gaveta e o montante. Então, eu faço o que eu quero. Eu tenho que mostrar para o marceneiro aquilo que eu quero que ele desenhe. Entendeu? Eu tô procurando aqui um outro detalhe. Aqui, ó. Esse detalhe aqui é ótimo. Esse daqui é um detalhe do encaixe aqui, ó. Esse aqui é o armário, tá? O armário de roupa, guarda-roupa. Eu tenho um detalhe aqui, que é isso aqui, ó, gente. Aqui é a parede. Então, aqui é a lateral, aqui é a porta. Eu tenho que ter um espaço, eu criei um painel aqui. Eu tenho que ter um espaço daqui até aqui para que essa porta gire, para que ela possa abrir. Senão, ela não vai abrir. Agora, se eu não pensar nisso, todo detalhe que eu criei para essa marcenaria, que é esse daqui, ele vai por água abaixo. Vou voltar para mim. Então, isso eu tenho que saber como é que ele envolve por dentro para eu poder chegar naquele nível de detalhamento, de desenho. E aquele desenho dali é o que garante que o marceneiro vai executar e o resultado final é o que eu criei, o que eu projetei, o que eu idealizei. Sem isso, não vai, tá, gente? São esses pontos, alguns pulos do gato que vão acontecer, que eu tive durante a minha carreira. Como eu falei, tenho 20 anos de formada e eu trabalho há 20 anos em arquitetura de interiores e com especialização de marcenaria. Eu desenho muita marcenaria. Já errei muito, muito mesmo. Mas aprendi com tudo. E hoje, aqui, assim, é só se eu faço umas coisas meio mirabolantes que os meus clientes falam, né? Assim, que a minha é bem personalizada, eu evito fazer igual para todo mundo. Então, as soluções são para cada casa em particular, em específico, para cada uso que eles precisam. Não faço copia e colar. Aqui não tem Ctrl+C e Ctrl+V. A gente faz o que tem que ser feito. Mas eu sei isso. E sem isso, você projeta errado.
Então, é necessário, isso tudo é necessário, tá, gente? Gente, a minha intenção é facilitar que vocês consigam projetar de forma assertiva, correta, o projeto de vocês e evitar os erros que eu cometi, tá? E é só a parte técnica que a gente compartilha, não só, né? A gente compartilha de como vai ser a criação também. Porém, a criatividade é de cada um. Cada um vai imprimir a sua característica, a sua criatividade, a necessidade do seu cliente em cima dessas técnicas, tá? Então, gente, obrigada pela presença, espero ter contribuído.